A pandemia acabou? Já dá para relaxar e comemorar? Calma, ainda não. É verdade que o número de casos de Covid e mortes pelo coronavírus estão diminuindo em vários lugares do mundo, como aqui no Brasil. E milhões de pessoas já foram vacinadas, ainda bem, né? Mas isso não quer dizer que a pandemia tenha acabado. Em alguns países, como a Alemanha e a Áustria, o número de casos está crescendo e as autoridades estão ficando preocupadas. Quando então que esse pesadelo vai terminar? Diogo, me explica. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário e dar o seu like no vídeo. Isso vai ajudar o nosso conteúdo a se espalhar por aí. Bom, para começar, será que dá para dizer que o pior da pandemia já passou? Tanto no Brasil quanto em outros países, a gente vê que a vida começa a voltar ao normal. Isso é real? Sim, é verdade. A gente já teve momentos muito piores nessa pandemia aqui e no mundo. O número de pessoas infectadas pela Covid-19 tem caído bastante no Brasil e a vacinação está indo relativamente bem. Mas o perigo ainda não passou, segundo os especialistas dizem. Mas por que a gente precisa tomar cuidado ainda? Eu e muita gente, a gente está cansado, né? E se tem muita gente vacinada, se os casos estão caindo, qual que é o perigo? Você tem razão, Edu. Como eu disse, a gente já esteve numa situação muito pior. Mas a verdade é que ainda falta vacinar bastante gente no país inteiro. E isso é verdade para outros países também, como os Estados Unidos e vários lugares da Europa. Os infectologistas estão preocupados pelo seguinte: antes, eles acreditavam que se 70% da população estivesse vacinada, a pandemia estaria controlada. Hoje, eles sabem que isso não é suficiente. A gente precisa vacinar uma porcentagem mais alta da população, acima dos 90%. Isso ainda está longe em quase todos os lugares do mundo. Portugal, o país mais avançado da Europa, por exemplo, está se aproximando dos 88% de pessoas com a vacinação completa. E as variantes da Covid ainda representam um grande risco? Sim, e essa é uma questão importante. A gente ainda não sabe se o vírus pode sofrer novas mutações, que são as famosas variantes. Se as pessoas voltarem a circular sem máscara, sem fazer distanciamento social e com mais de 1/3 da população sem vacina, é possível que o coronavírus fique mais agressivo. E isso pode afetar também as pessoas vacinadas. Na prática, o que isso significa? Que a gente vai ter que voltar a ficar trancado dentro de casa? Olha, é difícil dizer. Aqui no Brasil, por enquanto, os sinais são bons. As pessoas estão voltando a trabalhar presencialmente, os comércios reabriram, os shows estão acontecendo de novo e os estádios de futebol estão com torcida depois de mais de um ano. Ao mesmo tempo, várias cidades estão cancelando o Carnaval de 2022 porque a situação ainda é perigosa. O Carnaval junta muita gente e pode acabar causando um aumento no número de casos. A gente espera que isso não aconteça no Brasil, é claro, mas se a gente olhar para o que está acontecendo em países como a Áustria e a Alemanha, já dá para ter uma pista. As autoridades desses lugares estão considerando de novo restrições à circulação de pessoas e até os famosos lockdowns. Alguns países que já tinham liberado o uso de máscaras estão voltando atrás. Tudo isso para evitar que a pandemia fique grave de novo. Bom, Diogo, e para fechar, o que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Não tem muito jeito, Edu. A gente precisa continuar a tomar cuidado. É importante usar máscara o tempo todo, especialmente em lugares fechados. Aliás, seria bom evitar aglomerações sempre que for possível. Também é bom continuar lavando e higienizando as mãos com álcool em gel e com sabão e água. E se você se sentir doente, é importante falar com o médico e fazer um teste de Covid. Caso você fique infectado, você deve ficar em isolamento para não passar Covid para outras pessoas. Gostou do nosso vídeo? Então deixa aí o seu like. Gostou do canal? Então se inscreva para não perder as nossas explicações. A gente se vê por aí.